Mais uma Copa Libertadores da América chegando, a fase de grupos começa agora em março e nós vamos lembrar nesse vídeo hoje a campanha de alguns times brasileiros na competição, mas não são quaisquer times não, são times que jogaram apenas uma vez a Copa Libertadores da América. E aí, você lembra? Vamos relembrar depois da vinheta. Antes de começar esse vídeo, vale um recadinho. Você está vendo aqui que eu estou vestindo uma nova camiseta da Última Divisão, feita pela Ícone Sports, e você pode também ter a sua, não só pelo nosso padrinho, que você pode adquirir isso aqui, como também pela Ícone, podendo fazer o uniforme do seu time de várzea, time de fim de semana, enfim. Entra lá, ultimadivisão.com.br/ícone, dá uma olhada lá nas condições, porque tem desconto. O Náutico se classificou porque foi vice-campeão da Taça Brasil de 67, perdendo apenas para o Palmeiras. E aliás, esses dois times foram os classificados para a Libertadores daquele ano seguinte. Aliás, Náutico e Palmeiras caíram num grupo com dois times venezuelanos, como era comum naquela época, né? Os times do mesmo país formarem um grupo. O mais bizarro da campanha do Náutico naquele ano na Libertadores foi que ele ganhou do Deportivo Português, um time venezuelano, mas perdeu, não avançou de fase porque ele cometeu um erro considerado grave, fez uma substituição a mais do que a permitida. Era permitida apenas uma substituição, eles fizeram duas e foram eliminados do torneio. E com a eliminação do Náutico, quem avançou foi o Palmeiras e o Deportivo Português da Venezuela. Aliás, o Palmeiras foi vice-campeão, perdendo aquela Libertadores só para o Estudiantes. E vale lembrar também que o Náutico era considerado um super time naquela época, tinha hegemonia local ali em Pernambuco, chegou a ser hexacampeão estadual. O Bangu chegou à Libertadores através do Campeonato Brasileiro do ano anterior, em 1985, quando foi vice-campeão perdendo para o Curitiba no Maracanã. E aliás, era a época do Castor de Andrade, o bicheiro que comandava o time, que chegou a comandar inclusive um treino, vamos dar uma olhada. Volta pro lugar, Rado! Volta pro teu lugar, Rado! Bravo! Toca logo, Peri! Toca, Peri, logo! Na Libertadores, o Bangu caiu no grupo com Curitiba e dois times do Equador, como era comum naquela época, né? Times do mesmo país dividirem o grupo. E nem venceu, foram 2 empates e 4 derrotas, saiu sem nenhuma vitória daquela Libertadores. Um detalhe curioso daquela campanha do Bangu foi a partida contra o Deportivo Quito, já a penúltima partida, quando o time já estava eliminado, jogou no Maracanã e tinha apenas 148 pagantes, o menor público já registrado no Maracanã. O Criciúma chegou na Libertadores através da Copa do Brasil do ano anterior, quando ganhou sob o comando do Filipão, uma história bastante conhecida. Na Libertadores, jogou e fez bonito, mesmo estando na Série B, passou a fase de grupos com louvor, passou pelo Sporting Cristal nas oitavas de final e só caiu para o São Paulo, com quem criou uma rivalidade, inclusive naquela época. Num vídeo, aliás, a gente já falou sobre isso, dá uma olhadinha. A gente tá falando de São Paulo e Criciúma, né? O Criciúma tinha um grande time naquela época, um dos melhores da sua história. Eles se enfrentaram algumas vezes na Copa do Brasil e na Libertadores, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora. O Juventude chegou na Libertadores por meio da Copa do Brasil de 99. E lá caiu num grupo com Palmeiras, El Nacional do Equador e The Strongest da Bolívia. A campanha do time gaúcho até foi boa, foram 2 vitórias contra os times de fora e só não se classificou por um golzinho, porque no jogo de despedida ali, contra o Palmeiras no Alfredo Jaconi, estava perdendo de 2-0, conseguiu o empate de 2-2, mas só a vitória interessava e não deu certo. Com isso, o Palmeiras e o El Nacional passaram e o Palmeiras acabou vice-campeão daquela edição. O Paysandu chegou na Copa Libertadores através da Copa dos Campeões, que ganhou no ano anterior. E fez uma excelente campanha no torneio sul-americano. Foram 4 vitórias e 2 empates. Se classificou e só caiu nas oitavas de final para o poderoso Boca Juniors. Aliás, a gente tem 2 recomendações sobre o Paysandu e a Copa Libertadores, né? Um é um vídeo sobre a Copa dos Campeões, a campanha, e outro vídeo sobre esse próprio jogo aí do Paysandu contra o Boca Juniors, vale conferir, tá aqui na descrição do vídeo. Outro time que chegou na Libertadores através da Copa do Brasil foi o Santo André, vencendo em 2004. O time estava na Série B naquele ano, em 2005, e teve também uma campanha muito ruim, não se classificou, Cerro Porteño do Paraguai e Palmeiras foram os times que passaram naquele grupo. Um detalhe curioso dessa campanha do Santo André é que ele chegou a fazer 6-0 no Deportivo Táchira na última partida da fase de grupos, mas não foi suficiente essa goleada. O time precisava fazer 3 gols, fez 6, só que dependia da derrota do Palmeiras e isso não aconteceu. O Goiás foi em 3º lugar no Campeonato Brasileiro do ano anterior e chegou com tudo na Libertadores, fez uma campanha brilhante na primeira fase.
vitórias, 2 empates e só uma derrota, mas caiu para o Estudiantes de La Plata nas oitavas de final, e ainda por conta do gol qualificado fora de casa. Um dos destaques individuais do time naquela campanha foi Romerito, que fez 4 gols e foi um dos vice-artilheiros da competição naquele ano. Nós fomos guerreiros, né, cara? Nós lutamos, batalhamos, né? Infelizmente tomamos um gol que nos deixou complicado na partida, mas acho que o espírito de luta valeu. O Paulista também foi um time que se classificou pela Copa do Brasil, tinha ganhado em 2005 e jogou a Copa Libertadores em 2006. Não fez uma boa campanha, teve só uma vitória, mas digamos que essa vitória valeu por quase todas as outras. Foi contra o River Plate, 2-1 em Jundiaí. No fim das contas, o Paulista não passou de fase, River e Libertad foram os que avançaram. O Paraná Clube chegou na Libertadores depois de ser o 5º colocado no Campeonato Brasileiro do ano anterior, quando foi comandado por Caio Júnior, uma grande campanha. Aliás, o Caio Júnior depois acabou deixando o time, foi pro Palmeiras, e quem assumiu foi o ex-goleiro Zete como técnico, e foi ele que dirigiu o time na Libertadores. Na pré-Libertadores, o Paraná passou pelo Cobreloa, depois caiu num grupo com Flamengo, Real Potosí e Maracaibo, e também avançou. Só foi eliminado mesmo pelo Libertad nas oitavas de final. E um detalhe curioso é que naquele mesmo ano o Paraná foi rebaixado para a segunda divisão. Bom, esses foram os times brasileiros que jogaram a Copa Libertadores uma vez só na história. A gente ia colocar uma 10ª opção, né? Um 10º time, o Grêmio Maringá, que em 1970 quase jogou, não jogou. E eu vou explicar essa história. Naquele ano, a CBD, que era a antiga CBF, criou um torneio para classificar os brasileiros para a Libertadores. Acontece que durante o torneio desistiu daquilo, os times brasileiros não iam participar da Libertadores, mas o torneio continuou e o Grêmio Maringá venceu. Mesmo assim, não levou. A história está melhor contada lá no nosso site, ultimadivisão.com.br, e o link está aqui na descrição, dá uma olhada lá. Fora isso, antes de terminar, 2 recadinhos. www.padrim.com.br/ultimadivisão é o nosso financiamento coletivo recorrente. Tem várias camadas lá desde muito pouquinho até bastante, que você pode colaborar para a gente continuar criando conteúdo aqui no YouTube, e você também concorre a prêmios, participa de grupos fechados, enfim, muita coisa, dá uma olhada lá. E o segundo recado é a nossa parceira Vestiário FC, vestiariofc.com.br, tem camisas sociais lá de futebol muito legal, dá uma olhada e usa o cupom ULTIMADIVISAL quando for fechar a compra, porque tem desconto. Tirando isso, o like de sempre, comentários, compartilhamentos, deixa tudo aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!